Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo dessa linda necessaire. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Cortei o tecido com 42 centímetros por 29 centímetros. Da lateral, deixo a distância com 6 centímetros. E de profundidade, vamos usar a medida de 4 centímetros. Dessa primeira marcação, faço a distância com 8 centímetros e também faço a mesma profundidade com 4 centímetros. Agora é só marcar em linha reta. Agora é só cortar na marcação. Faço esse mesmo processo na outra lateral. Deixo de distância 6 centímetros com 4 centímetros de profundidade e de distância da primeira marcação 8 centímetros. Faço a marcação em linha reta, corto na marcação. Agora é só dobrar o tecido ao meio e fazer o mesmo corte no tecido de baixo. Essa parte vai ser o forro da nossa peça. Para ser a parte externa, cortei essa mesma medida em outro tecido e uni com a manta acrílica para poder dar estrutura na peça. Para unir o tecido com a manta acrílica, basta apenas passar o ferro de passar roupa. Com o lado direito do tecido que está com a manta acrílica virado para o lado de cima, posiciono o zíper com o cursor virado para o lado de baixo, rente na lateral. A lateral que eu vou pregar o zíper é a lateral com 29 centímetros. E para poder já costurar também o forro, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente nas laterais. Para não sair do lugar, você pode alfinetar. Vamos costurar, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Para a costura ficar próxima ao trilho do zíper, eu uso o pezinho próprio para zíper, que ele tem apenas uma das laterais. Mas se você não tiver, não tem importância, você pode usar o pezinho próprio para máquina, que também dá certo, apenas fica um pouquinho distante a costura. Esse zíper que eu estou usando é um zíper com 40 centímetros, que é o zíper que eu tinha disponível no momento para poder fazer essa peça. Mas você pode usar o zíper de metro, deixando 3 centímetros a mais em cada lateral, que também dá certo. Agora vamos pegar a outra lateral do zíper e posicionar sob a lateral do tecido com a manta acrílica, deixando sempre rente um tecido sob o outro para poder ficar certinho na hora de fechar a peça. Se você preferir, pode alfinetar para não sair do lugar. E para fazer essa costura, posiciono também o tecido do forro rente nas laterais e costuro. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, abre o zíper, deixa o lado avesso do tecido junto com a manta acrílica, arruma para poder ficar certinho e costura com a distância de um pé de máquina da costura na lateral do zíper. Arruma a outra lateral para poder ficar certinho e faz esse mesmo processo, costura com a distância de um pé de máquina. Para pregar o zíper no centro da peça e também a linguetinha, eu dobro o detalhe central ao meio, faço um pique e faço o mesmo na outra lateral. Se você preferir, ao invés de fazer o pique, você pode fazer uma marcação com lápis. Cortei um tecido com 10 centímetros por 4, dobro aproximadamente 1 centímetro de cada lateral, dobro ao meio e costuro. Costuro também a outra lateral e para fazer essa peça vou usar duas linguetinhas como essa. Para pregar na peça, eu uni as pontas, posiciono o meio sob o pique que acabou de fazer
E para facilitar na hora de fechar a peça, eu gosto de fazer uma costura apenas de segurança e faço o mesmo na outra lateral. Se você está usando o zíper de metro, essa é a hora de você passar o zíper no trilho, passa 2 vezes, deixando o puxador no meio da peça. Como eu estou usando um zíper já pronto, eu fecho o zíper, posiciono o meio do zíper, que é o trilho, sob o pique e costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, corta todo o excesso do zíper e também do tecido. Desse jeito facilita fazer o acabamento. E para fazer o acabamento nas laterais, você pode usar tecido, uma tira de tecido. Eu vou usar o viés com 2 centímetros de largura. Corto do tamanho da lateral que acabou de costurar. Abro uma das laterais do viés, posiciono o rente na lateral do tecido e costuro sob o vinco do viés que a gente acabou de desdobrar. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Quando terminar, viro a peça, dobro o viés sob a costura que acabou de fazer e costuro. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Olha só que lindo que já vai ficando o acabamento da parte interna da nossa peça. Para costurar a outra lateral, faço o mesmo processo. Uno o trilho do zíper, posicionando o meio sob o vinco do tecido de baixo e costuro com a distância de um pé de máquina. Se o seu zíper é um zíper de metro, ele já vai estar fechado essa lateral, então você não precisa ficar segurando, facilita bastante. Quando terminar, é só cortar todo o excesso do tecido e também do zíper. Abre uma das laterais do viés, posiciona a rente na lateral do tecido e costura. Quando terminar, é só virar, dobrar a lateral do viés sobre a costura que acabou de fazer e costurar. Corta o excesso do viés quando terminar a costura e para dar acabamento nas laterais, a gente vai separar o tecido, deixando em linha reta. Pega o tecido da parte externa e também da parte interna. O excesso do viés que acabou de costurar, eu coloco para o lado de baixo do tecido. Não coloca para o lado que está o zíper, porque aí vai dificultar na hora de abrir e fechar a peça. Costuro com a distância de um pé de máquina. Faço esse mesmo processo nos outros cantinhos. Separo os tecidos, deixando em linha reta, o viés sempre para o lado de baixo do zíper e costuro com a distância de um pé de máquina. Para fazer o acabamento nesses cantinhos, corto o viés deixando aproximadamente 1 centímetro a mais em cada lateral, desdobro uma das laterais, posiciono sobre a lateral do tecido para poder fazer o acabamento e costuro. Quando terminar, viro o tecido, o excesso do viés, dobro as laterais, vinco, dobro a lateral para poder costurar, sob a costura que acabou de fazer e costuro. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Faço esse mesmo processo nos outros 3 cantinhos. Olha só o acabamento da parte interna, que linda que fica. Eu gosto bastante de fazer esse acabamento. E quando termina, é só desvirar que já está pronta a peça. É muito rápido de fazer e fica super fofa. E cabe muita coisa. Ela ficou com 18 centímetros de comprimento por 10 centímetros de altura e 10 centímetros de profundidade. Cabe muita coisa nessa necessaire. Eu vou colocar aqui com vocês algumas coisas para vocês terem noção do tamanho dessa peça.
Eu coloquei tudo que eu precisava e ainda sobrou espaço, dá para colocar acetona, esmalte, algodão. É uma peça compacta, mas que é super útil. E ficou assim a nossa peça. Olha só que linda e super fácil para você fazer e vender, dar de presente. Essa daqui eu fiz para minha filha, ela amou, que dá para ela colocar muita coisa dentro da bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.